Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Nós vamos ler neste momento o Salmo 24, melhor dizendo, Salmo 24. Eu vou ler todo o Salmo e a segunda leitura será Atos capítulo 1, os versículos de 1 a 14. Vamos ler primeiro o Salmo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou começar com o título do Salmo. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso das batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora vamos ao Novo Testamento, o livro dos Atos, capítulo 1. Costumamos dizer que são atos de Jesus Cristo por meio dos apóstolos. De 1 a 14. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada
de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até aqui, irmãos. Eu quero reler o versículo 3 do Salmo 24. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Até aqui, irmãos. Amados em Jesus Cristo, prezados ouvintes, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi para os céus. Até que ele venha pela segunda vez, ou nós irmos para o céu onde ele está, nós não o veremos em carne, nós não veremos face a face o Senhor. Mas mesmo assim, mesmo o Senhor se despedindo dos seus discípulos, mesmo o Senhor estando ausente com o seu corpo de nós nos alegramos. Eu digo, não só nós, os discípulos de Cristo se alegraram com Cristo. O fato de ter Cristo subido aos céus para os discípulos não foi uma despedida como se não veremos mais uma tal pessoa. Não. Logo após a ascensão de Cristo, Lucas, no capítulo 24, nos versículos 52 e 53, diz: então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Irmãos, e uma das razões pela qual os discípulos, como nós também hoje, podemos nos regozijar com o fato de Cristo ter subido aos céus, é porque este evento da ascensão de Cristo é o auge, é a coroação daquilo que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele completou a sua obra de redenção. Por isso ele subiu aos céus. Por isso ele retornou à sua glória. Ele tomou assento à direita do seu Pai. E não só ele, mas eu digo, todos nós que estamos em Cristo, podemos, usando as palavras do Salmo 24, subir ao monte de Deus, entrar na presença do Pai. Essa noite, anunciando o Evangelho da Salvação, eu vos anuncio o tema: quem pode subir ao monte do Senhor? Veremos 3 pontos. Primeiro, não é possível ao homem pecador. Segundo, foi realizado pelo Rei da Glória. E terceiro, agora é possível para o povo de Deus subir ao monte do Senhor. Veremos o primeiro ponto. Isso não é possível ao homem pecador. O Salmo 24 é um salmo que tem sido associado à ascensão de Cristo, não porque há uma profecia direta à subida de Cristo aos céus, mas porque ele é aquele que subiu ao monte do Senhor. O que nós vemos no versículo 3, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, portanto ele é o Rei da Glória. Irmãos, muitos comentaristas sugerem que o Salmo 24, ele foi escrito por Davi no momento em que a arca retornou para Jerusalém. A arca da aliança era, como nós sabemos,
uma urna coberta de ouro e que tinha uma tampa chamada propiciatório e 2 querubins guardando este propiciatório. E aquela arca era um lugar que representava que o Senhor habitava no meio do seu povo. Sobre a arca da aliança, o Senhor fala no capítulo 25 de Êxodo, versículo 21 e 22. Os irmãos podem procurar Êxodo 25, os versículos 21 e 22. Diz assim: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Irmãos, aquela arca marcava o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Quer dizer que aproximar-se da arca representava aproximar-se de Deus de forma real. O Senhor Deus habitava no meio do seu povo. E era por isso que a arca era guardada no tabernáculo e depois no templo, lá no lugar santíssimo. Lá onde dividia o acesso uma cortina separando o Deus Santo do povo pecador. E é por isso que o sacerdote, uma vez por ano, se aproximava da arca e, após ter oferecido sacrifícios pelos pecados, ele chegava, por assim dizer, próximo de Deus. Muitos anos antes do texto que nós lemos, daquele momento, no tempo de Eli, o sacerdote, a arca havia sido levada numa batalha perdida para os filisteus, e aquela arca voltou tempos depois e foi mantida por um tempo na casa de Abinadab, na pequena cidade de Kiriat Jeazim. E anos depois, a arca estava de volta à sua casa. Estaria de volta no centro de Israel. Mais uma vez, no culto a Deus. E assim, de uma forma muito real, era como se o próprio Deus estivesse diante do seu povo, vivendo com o seu povo. Levar a arca até o tabernáculo era um evento incrível. Portanto, faz sentido pensar que este Salmo 24, foi composto com esta ideia, esse pensamento em mente. O Salmo começa com os versículos 1 e 2, descrevendo a grandeza do Senhor. Observem: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quer dizer, irmãos, o mundo inteiro pertence ao Senhor. Foi Ele que fez, é Ele que mantém o mundo e tudo o que nele contém. E não só pertence ao Senhor o mundo, mas a sua plenitude, todas as coisas que neles vivem, pertencem ao Senhor. E assim, o Senhor Deus também habita na terra. É verdade que no Antigo Testamento, Jerusalém era a cidade de Deus. E a Arca da Aliança, que naquele momento estava sendo levado de volta a Jerusalém, Deus estava presente em Jerusalém de uma forma muito especial. Mas Israel nunca tinha que pensar em Deus como uma divindade local,
como um Deus só de Israel, Jerusalém, mas Deus era o Senhor de todo o universo. Era o Deus para os judeus, mas também era o Deus de toda a terra, com toda a sua grandeza, o seu poder, toda a sua majestade. Olhando o Salmo 97, versículo 1, nós temos: o Senhor reina, regozije-se a terra, regozije-se as muitas ilhas. No Salmo 117, versículo 1, louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos. Salmo 99, versículos 1 e 2, um salmo que reflete tanto o fato de Deus habitar de forma especial na Arca da Aliança, entre os querubins, mas também a sua presença enchendo toda a terra. Diz o Salmo 99, versículos 1 e 2, reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Senhor, grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. E aqui no Salmo 24, nós lemos: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor nos chama a termos a compreensão correta de quem é o nosso Deus. Ele não é apenas santo, sim, ele é santo, mas também deixa claro que ele é o grande Deus dos céus, da terra, ele é o Senhor da glória. É preciso saber isso, é preciso confessar isso, não apenas para ter uma melhor compreensão de quem é Deus, mas também para que nós pensemos acerca de quem somos. O que significa para nós nos aproximarmos do santo trono de Deus? Visto que o nosso Deus é grande, tão grande, a pergunta é: quem pode subir ao monte do Senhor? Então percebemos que entrar na presença de Deus, de um Deus tão grande, de um Deus tão magnífico, não é qualquer coisa. Pelo contrário, é a coisa mais sublime que existe. Mas tem uma pergunta: o que quer dizer subir ao monte do Senhor? O que significa permanecer em seu santo lugar? Irmãos, quando o Salmo 24 fala sobre o monte do Senhor, isso significa primeiro que o lugar onde o Senhor vive entre o seu povo, lá é o monte do Senhor. Esse lugar era, naquela época, no tabernáculo, depois no templo, onde Deus se fazia representar e encontrar-se com o seu povo. E assim, desde o tempo de Davi em diante, o monte do Senhor era Jerusalém, Monte Sião. Mas de um modo geral, subir ao monte do Senhor, permanecer no santo lugar, é entrar na presença do Senhor para estar com Ele diante de sua santidade. Significa desfrutar de plena e contínua comunhão com Ele. E assim para nós, o monte do Senhor não é mais o Monte Sião em Jerusalém, mas é o trono do Senhor no próprio céu. Mas a questão é: servimos a um Deus tão grande, tão santo, então, quem de nós é digno de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar, permanecer no santo lugar? Observem que o salmista Davi, no mesmo salmo, no versículo 4, ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura
dolosamente. Irmãos, ter mãos limpas, coração puro, é ser santo, é ser sem pecado. Quer dizer, quem pode se aproximar do trono santo de Deus deve ser santo como Deus. E ele também deve ter um relacionamento correto uns com os outros. Não deve ser alguém que jura falsamente, enganosamente, ou para colocar de outro modo, aquele que entrar no monte do Senhor pode estar na sua presença, é aquele que de forma verdadeira ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Mas a pergunta é, quem de nós pode fazer isso? Quem de nós? Quem é capaz de subir ao monte do Senhor e permanecer diante da santidade do nosso Deus? Houve um tempo que isso era possível, irmãos. Sim. Houve um tempo em que a humanidade podia fazer isso, quando o homem podia andar com Deus, sem que nada impedisse esta comunhão perfeita com Deus. E essa época foi quando os nossos pais, Adão e Eva, estavam no jardim do Éden, antes da queda. É isso mesmo, irmãos. A queda trouxe uma desqualificação do homem de manter comunhão com Deus, baseada em si mesmo, em sua própria justiça. Adão e Eva renunciaram à palavra do Senhor e seguiu as palavras falsas, enganosas da serpente. Irmãos, a relação com Deus foi perdida pelo próprio homem. O pecado corrompeu esta possibilidade de poder estar diante do Senhor. Quer dizer, o pecado separou o homem do monte do Senhor, do santo lugar. Quando nós nos avaliamos à luz da santidade de Deus, não há como reconhecer de que nós não temos mãos limpas, nós não temos coração puro, nós não amamos a Deus de todo o nosso coração, mente, alma, entendimento. Nós não amamos o nosso próximo como nós devemos amar. E isso significa, irmãos, que o nosso estado de pecador não tem como nós subirmos ao monte do Senhor. Simplesmente isso não é possível. É impossível. Mas houve apenas um, que teve mãos limpas, coração puro. E esse é aquele a quem Deus disse: Tu és o meu filho, em que está o meu prazer, em quem me comprazo. E este foi o filho, e este filho é o nosso Senhor Jesus Cristo, que subiu ao monte do Senhor, que subiu não apenas a Jerusalém, mas ao próprio céu, e está sentado à direita do seu Pai. Segundo ponto, isto foi realizado pelo Rei da Glória. Subir ao monte do Senhor. O Rei da Glória fez isso. Irmãos, se o Salmo 24 foi escrito com o objetivo de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, faz sentido porque os versículos de 7 a 10, o foco se volta para o Rei da Glória. A arca representava a presença de Deus. E agora a arca estava sendo levada para Jerusalém para simbolizar o próprio Deus entrando na cidade. E isso estava certo. Pois enquanto Jerusalém era a cidade de Davi, era mais
a cidade do grande rei, do Rei da Glória. A arca estava sendo levada para Jerusalém. O povo de Deus estava proclamando que o Rei da Glória estava entrando na cidade. E assim o povo estava cantando: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Versículo 7. Os portões da cidade foram erguidos. Fiquem atentos. Os portões devem ser abertos para que o Rei da Glória entre na cidade. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 8. Sim, o Rei conquistador. Aquele que havia derrotado os inimigos. Estava voltando para a cidade. Lá ele viveria com o seu povo. E ali todos podiam estar diante do Senhor da Glória. Mas observem, irmãos, que a Arca da Aliança não era o próprio Senhor. Em vez disso, a Arca da Aliança mostrava o caminho para Deus, o caminho de acesso a Deus. Pois a arca estava ou tinha um propiciatório, o lugar onde marcava que era necessário algo para que este homem tivesse acesso a Deus. O próprio Deus da criação não podia ser abordado por pessoas pecadoras e profanas. E de fato, o povo de Israel também, não havia ninguém que realmente fosse de mãos limpas, coração puro. Mas aí vem a beleza da Arca da Aliança. Pois no propiciatório, uma vez por ano, o sacerdote podia vir aspergir sangue, cobrir o pecado. Para que, tendo o seu pecado coberto, expiado, o povo pudesse, mais uma vez, subir ao monte de Deus. Entrar na presença do Senhor. Mas a Arca da Aliança e o propiciatório, que estava sob a arca, não podia salvar de si mesma o homem pecador. Antes, apontava para o dia que viria, onde o Rei da Glória entraria pelos portões de Jerusalém, onde ele ofereceria a si mesmo como sacrifício e o seu sangue seria derramado para a plena salvação do seu povo. Esse era o Rei. Este é o Senhor Jesus Cristo. De fato, irmãos, Cristo não é apenas Salvador, mas também Ele é o nosso Rei. Pois Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu os nossos inimigos. Sim, Ele se mostrou o Senhor forte, poderoso, Senhor poderoso nas batalhas. E agora, Atos capítulo 1. Ele havia ressuscitado entre os mortos. E ele estava prestes a subir aos céus. E ele disse aos seus discípulos que, uma vez que toda a autoridade do céu e da terra lhe fora dada, ele daria aos seus discípulos o poder do Espírito Santo para declarar o seu senhorio, anunciar o seu reinado por toda a terra. E isso então era o que os discípulos tinham que fazer: proclamar o Evangelho, anunciar a mensagem de Cristo. No versículo 8 de Atos 1, nós temos a parte B: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Meus irmãos, ao Senhor pertence a salvação e toda a sua plenitude.
E é por isso que o mundo pode ouvir isto. E é por isso que o mundo pode receber essa mensagem. Jesus instruiu os seus discípulos a declararem à terra: o nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei da Glória. Observe que no versículo 9 de Atos 1, o texto diz: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. Meus irmãos, e assim Cristo subiu ao monte do Senhor. Jesus Cristo, o único que tem mãos limpas, coração puro, o único que fez a plena e completa vontade do seu Pai, elevado da terra aos céus, entrou na sala do trono celestial do seu Pai, e ali ele foi recebido por seu Pai. As portas eternas foram abertas dos céus para o Rei da Glória. Finalmente, voltando ao texto que nós lemos de Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá estar em seu lugar santo? A pergunta é respondida com a afirmação: Jesus Cristo. Isso mesmo. Jesus Cristo. E por que ele subiu aos céus? Nele é possível para nós, o seu povo, também subir aquele monte e entrar na presença do Senhor. Aí chegamos ao terceiro ponto. É possível para o povo de Deus subir ao monte do Senhor e permanecer no santo lugar. Meus irmãos, quando nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, ele foi sozinho. Não levou consigo nenhum dos discípulos, nenhum dos seus allegados, somente ele. Porque foi ele que veio fazer a vontade do seu Pai. Somente ele morreu, ressurgiu, mostrou que a salvação era para o seu povo. Ele subiu aos céus para assentar à direita do seu Pai. E ainda assim, ele não está sozinho. Assim como a Arca da Aliança foi acompanhada por uma multidão de pessoas alegre, cantando. Davi estava jubilante, adorando ao Senhor com a entrada da Arca da Aliança em Jerusalém, o retorno do Senhor à sua casa. Nós que estamos em Cristo, acompanhamos, seguindo Jesus Cristo aos céus. Hoje nós podemos ir ao Senhor, buscar a sua bênção, a sua justiça, que é nossa em Jesus Cristo. Pois assim como a arca foi levada a Jerusalém, o povo de Israel pôde ser lembrado de que podia estar com o Senhor por causa do sangue da aliança, aquele sangue que era aspergido no propiciatório. É para nós pensarmos de que nós podemos nos achegar ao nosso Pai que está nos céus por causa do sangue do Senhor Jesus. Isto é demais, irmãos. Isso é maravilhoso. O fato de nós estarmos aqui reunidos como igreja de Cristo, servindo ao Senhor, neste encontro pactual, é um grande privilégio para nós. Mas não só isso, irmãos.
nós podemos nos achegar ao Senhor com as nossas orações, com a nossa vida de devoção ao Senhor. Tudo o que você faz, as suas palavras, as suas ações, devem ser para a glória do Senhor, o Senhor da glória. Graças a Jesus Cristo, nosso Redentor, o seu sangue derramado em nosso favor, nós também podemos subir ao monte do Senhor. Eu repito, não por nossa própria conta, é impossível, mas porque o Rei da Glória subiu o monte do Senhor, porque Ele fez isso para que nós tivéssemos esse acesso, nós podemos nos achegar a Deus, entrar em sua presença, em ações de graças ao Senhor. Olhe para Jesus, o Senhor Jesus que subiu aos céus e lá está entronizado, o Rei da Glória. Olhe para Jesus, contemple a presença gloriosa do Senhor. Em Jesus Cristo, as nossas mãos sujas, pecadoras, se tornam diante de Deus puras. Os nossos corações pecadores, indignos, são purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Como nós temos testemunhado com o sacramento da ceia do Senhor, com o batismo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, para que nós possamos receber a bendita bênção. Versículo 5 do Salmo 24. Ele obterá do Senhor a bênção do Senhor e a justiça do Deus da nossa salvação. Isso é seu, meu irmão, minha irmã, por causa de Cristo. A bênção do Senhor, a justiça de que não vem de nós mesmos, a salvação é sua por causa de Jesus Cristo. Eu vos pergunto, o que isso tem impactado a sua vida, meu irmão? O que isso tem trazido de motivação para continuar servindo ao Senhor com alegria? Nós estamos aqui hoje para o momento do encontro pactual. Os cânticos que nós entoamos ao Senhor são cânticos de reconhecimento desta dádiva do nosso Deus. Mas deixa eu perguntar, essas palavras que você tem cantado, elas têm impactado o seu coração e a sua vida de tal forma que você concorda conscientemente com aquilo que você está cantando? Você crê que eu e você, por natureza, somos indignos, mas a graça de Deus nos alcançou. Por causa de Cristo, por causa da sua dignidade, este acesso a Deus é permitido. Você crê nisso, meu irmão, visitante? É o seu maior desejo estar na presença do Santo Deus, adorando, glorificando a Ele como Senhor da glória? Seu coração está em Cristo e na nova vida que Ele lhe deu? Que alegria, meu irmão, minha irmã, ter o Salvador como Senhor da glória. Que bênção! Porque nele nós temos a ousadia de entrar na sala do trono do nosso Pai Celestial. Como é bendito ter as
portas dos céus abertas. Não apenas para o Senhor que subiu aos céus, que voltou ao seu Pai, mas para todos nós que estamos em Cristo. As portas dos céus foram abertas a nós. Louvado seja o nome do Senhor pela obra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele foi recebido na presença de seu Pai. E nele nós temos a garantia de que nós também temos acesso ao Santíssimo Lugar. Que a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, experimente a alegria dessa realidade. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.